Olá, irmãos. Estamos aqui de novo para adorar o Senhor, para desfrutar a comunhão do nosso Deus. A gente vive num mundo de coisas virtuais. Nosso mundo está se tornando cada vez mais virtual. Cada vez mais a gente descobre coisas que podem ser feitas à distância. O trabalho, o ensino, tantas coisas hoje. E a própria igreja também está se virtualizando. A gente ouve pregações de pessoas muito distantes que a gente nunca imaginava ouvir. E a gente ouve as pessoas louvando e consegue ter comunhão com o Senhor, sentir a presença de Deus, se conectar e ter comunhão com o alto. Essa comunhão vertical nossa com Deus. Mas eu penso de uma dimensão da igreja que talvez, eu tenho certeza, nunca vai ser virtualizada. É a comunhão dos irmãos, é a congregação, é o ajuntamento. Nós estamos vivendo um momento em que isso é proibido, mas desde que Deus é Deus, desde que o povo de Israel existe, que a igreja existe, que o povo de Deus existe, existe a congregação, existe a reunião dos santos, e até lá no Apocalipse fala a Bíblia, que uma grande multidão diante do trono de Deus vai louvá-lo e adorá-lo. Essa comunhão dá para ser virtual? Eu acho que não. É a comunhão do abraço no irmão, é a comunhão do aperto de mão, de você olhar no olho, de você dar bom dia e dizer como ele está. Não dá para fazer isso à distância, não é? Como que seria essa comunhão à distância? O irmão te ofendeu, você bloqueia. Mas os aplicativos hoje em dia não tem um botão de perdão. Você perdoa e o irmão desbloqueia, né? Será que seria assim uma versão da comunhão virtual à distância? Eu acho que não, acho que a comunhão entre irmãos, a comunhão horizontal, a comunhão do povo de Deus, a comunhão da congregação, essa não dá para virtualizar. E nós estamos esperando voltar esse momento em que poderemos estar todos juntos de novo, nos congregarmos. Deus é um Deus de congregação, Deus é um Deus de união e de reunião. Mas até que nós não podemos nos reunir de novo, nós podemos adorar o Senhor e ter essa comunhão vertical nossa com Ele. Cada um no nosso canto, mas Deus está em toda parte, e nós podemos adorá-lo, e podemos bendizer o seu nome. Vamos fazer isso, eu vou fazer isso aqui, e você pode fazer onde você estiver, na sua casa, na sala, no quarto, no ônibus, no trabalho. Vamos adorar o Senhor, Ele está com você. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Aleluia. Junto aos teus pés, prazer maior não há
te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. É dessa comunhão que nós estamos falando, da comunhão para a qual não importa as circunstâncias, não importa as situações e os momentos que estamos vivendo, podemos ter comunhão com Deus, o nosso Pai. Louvado seja o nome dEle. É por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que nós podemos ter essa comunhão e adorar e louvar o nome do nosso Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome,
que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bom dia. Hoje nós vamos ler o Salmo 57. Já vamos meditar, vocês leem aí, porque a Bíblia todo mundo tem, então, tudo bem. Vocês podem acompanhar aí Salmo 57, versículo 1 até 7, 8. E quantos mais vocês quiserem ler, pode ler até o fim. Mas, Salmo 57, de 1 a 7, amém? Oremos. Pai, graça te damos pela leitura da tua palavra por esta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, o Salmo 57, ele traz um contexto interessante, que é a história de Davi perseguido por Saul. Cercaram a casa dele, né, para prender Davi. A casa foi cercada. Ele, que era um homem de fé, evidentemente, tratou de fugir, né? Fugiu, por causa da fé que ele tinha. Se ele não tivesse fé, é bem capaz que ele saísse para brigar e morresse por ali mesmo. Mas ele tinha fé, tinha discernimento, e a fuga era uma boa estratégia, como nas situações de crise, algumas, não é? Então ele fugiu por uma caverna, chamada Caverna do Adulão. Um nome interessante, né? A região da Canané era até uma região de antigos inimigos, do cananeus. Fugiu Davi para a caverna de Adulão. Lá é uma caverna bonita, vocês podem achar até na internet, uma caverna grande. Eu acredito que Davi, quando saía pelas suas viagens e pelas suas incursões por ali, ele levava também algum instrumento musical. Ou não? Pode ser que sim, porque a vida dele era fugir daqui para lá, de lá para cá. Certamente ele tinha os seus equipamentos, seus instrumentos, devia ser uma bela caravana. Então lá estava Davi escondido. Então ele estava, podemos assim dizer, com a alma abatida. Davi estava, de uma certa forma, como se tivesse destruído, estava abalado, abatido, desanimado, contristado, em fuga. Mas, apesar disso tudo, Davi tinha o seu coração firme. Aí está uma coisa interessante para observar. A pessoa, pode estar triste, mas o coração está firme. Então, Davi, ou naquele momento, porque quando você vê escrito, você pensa que Davi, então, arrumou na caverna lá um palco e fez um culto na caverna, etc. Pode ser. Era bem simples aquele culto, né?
ele então ele compôs esse cântico, essa oração e esse louvor. Foi numa caverna do Adulão. Então ele disse: meu coração está disposto, que é a palavra hebraica que tem vários significados, entre eles está disposto, determinado, firme. Então meu coração está firme. Depois vem, ó Elohim. Quer dizer, aquilo estava oculto no coração de Davi. Meu coração está disposto, ó Deus. Meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Quer dizer, num contexto de tristeza, de abandono, Davi teve esse momento espiritual muito, muito interessante, que a sua alma despertou. Porque as pessoas têm dificuldade em se despertar quando as coisas não vão bem. Não é? Ficam amarguradas, ficam tristes. Eu digo assim, muitos, mas tem muita gente de coração firme, que quando vem a dificuldade, ele não foge amedrontado e se cala. Aliás, tem muita gente assim. Aqui não tem ninguém assim, do que estão aqui e do que não puderam vir, do que estava disposto a vir e não deu para vir. Porque precisa analisar por que a pessoa não está aqui. Mas Davi pensava muito em termos de um local, como foi feito aqui nos louvores, falando de estar aqui na casa de oração para louvar a Deus. Esse contexto de Davi é um contexto antigo, de tristeza, em que ele se levanta espiritualmente, não é? Agora, você pode imaginar o que tem a ver esse texto com o mundo moderno, com o nosso momento e com o nosso momento aqui e agora. O que tem a ver? Tem muito a ver. Porque no nosso contexto moderno, nós encontramos muito exemplo de pessoas que ficaram tristes por diversos motivos. Por exemplo, você pode analisar a vida do Melim Caroter, quando ele ficou desanimado, ficou triste, dentro daquele conceito de pastor que jubila, né? Jubilei é uma alegria. Ficou alegre, porque ficou preguiçoso, ficou lá sentado na poltrona, jubilou. Para que isso? Eu não sei como é que se pode pensar nisso. Jubilou, então estava ele lá, né? Cansado, dormindo à tarde. Ele disse assim, olha, certa vez se sentiu desanimado, tinha a sensação de estar cansado até a alma. Melim Caroter, vocês lê o livro dele para você ver que ativista que ele é. Era ativista, trabalhava dia e noite. Teve tempo que para ter sossego tinha que ir no banheiro, trancava a porta. Tinha a sensação de estar cansado até a alma, então sentou-se numa poltrona bem confortável e se pôs a desfilar para si mesmo as razões que ele tinha para ficar ali todo folgado, né? Bom, fiz tanta coisa, poder do louvor, milhões de livros vendidos, no exército, na guerra, e sentia a instrução de Deus para evitar a morte, ensinou milhares de pessoas, e agora desfilou diante dele todo aquele sucesso e disse, olha, eu vou jubilar, estou cansado, para quê? Não precisa mais, já fiz muito. E ele cochilava, ficava sonolento, até que ele prestou atenção nas palavras de Jesus, que disse, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Às vezes a gente pensa que isso aqui é sempre para o outro, né? Para o pecador, não sei o quê, porque ficou rico e largou da igreja, etc. Para eles também, mas às vezes é para nós. Quer dizer, ele espiritualmente, ele tinha muitos bens. Come, bebe, regala-te. E ele falou, olha que essa palavra é para mim. E se levantou e escreveu aquele livro, Volte à Corrida. E saiu correndo de novo, trabalhando.
essa é uma realidade para nossas vidas, irmão. Por exemplo, olha, você pode ficar parado ou não. Ontem eu fui no shopping, porque às vezes pensa assim, olha, a igreja é um lugar perigoso. O shopping não é não. O shopping porque é muito bonito também, não é? Fala a verdade. Você relaxa e tal, distrai. Mas igreja não, porque você fica ali e não sei o quê, não tem nada. Se você vai no shopping, vai no mercado, você vem aqui também. Basta ter critério. Bom, eu fui no shopping e você não pode deixar a alma esmorecer. Num sentido do evangelismo. O crente é um evangelista, um discipulador, ou está morto, ainda que esteja andando para lá e para cá, etc. Aí o rapaz cheguei lá, ele já me conheceu. Falei, rapaz, você vê? Vocês mesmos estão me reconhecendo, porque eu sempre brinco com ele lá no café, né? E falo para ele se já chegou Mary Beautiful Coffee. E ele, então pegou lá, todo mundo sabe, quando eu chego eles já falam Mary Beautiful Coffee, que é uma nova marca. Aí prometi para ele, então, um livro para ele, chama André. E para a moça que me atendeu, chama Andressa. Porque as oportunidades de você evangelizar, meu evangelismo é relativamente caro. É um livro, custa R$50, mas tem gente aqui que ajudou a produzir. Então vocês todos estão ajudando. Então eu evangelizo assim, é caro. É muito caro você dar um livro. Mas eu vejo para quem dou, com dedicatória, a pessoa lê, depois já disse que gostou. Porque você tem que estar desperto, senão você vive só para ganhar dinheiro, comprar coisa e um dia morrer, mais nada. E quando você amanhece o dia, você fala, às vezes eu vejo as pessoas publicam, que maravilha, amanheceu o dia, eu estou vivo. Ser fraco, eu não consigo fazer essa oração. Dizer assim, Deus, agradeço, eu te agradeço porque amanheceu o dia, eu estou vivo. Por que eu vou fazer isso? Não faço isso, não. Eu faço assim, Deus, que oportunidade de fazer alguma coisa. Só para estar vivo? Tem borboleta que está viva, tem formiga que está viva, tem gafanhoto vivo. Não adianta nada. É inútil a vida assim. Se você não tiver propósito, é inútil. Então você faz propósito na vida. Faz, até de ganhar bem, porque senão você não faz as coisas. Bom, então, olha só. Muita gente está assim, acha que já fez muito, se aposenta espiritualmente, se aposenta de Deus. Eu não sei como é que se consegue, mas se aposenta. Parece que não tem mais nada para fazer, conseguiu tudo. O que é tudo? Às vezes, criar os filhos, casar a filha, formar o filho na faculdade, isso é tudo. Mas como é que isso é tudo? E a pessoa depois diz, eu já fiz tudo, então agora eu vou comer e beber, porque já fiz tudo. Casei minha filha, eduquei meu filho para a faculdade, não tem mais nada para fazer. E acha que fez tudo, não fez nada. A vida pode se tornar uma coisa inútil. Tem depósito muitos bens, tem nada, tudo muito transitório. Então é preciso a pessoa cuidar da vida como Davi cuidava. Olha, numa caverna a pessoa pensar assim, firme está o meu coração, ó Deus, a despeito da perseguição de Saul, que queria matá-lo. E o coração dele estava firme, firme. Tem que estar firme o coração, a despeito do que seja lá o que for, tem que estar firme. Tem tanta coisa desagradável que acontece na vida. Funeral do meu pai, funeral da minha mãe, tem que fazer o funeral do meu pai. É uma coisa terrível. Ele tinha que estar firme. Eu ia fazer o quê? A filhinha da Etel nasceu morta. Eu até pensei, será que eu vou ressuscitar ela aqui hoje? Eu fiquei olhando, não deu. Está desmorto, qualquer ordem, mas não deu. É assim a vida. E o coração tem que estar firme.
Não tem jeito. Então as pessoas têm que estar com o coração firme. Então, considerando esse preâmbulo, vamos ver então o coração estabelecido. Quando o Davi então disse: meu coração está estabelecido. As emoções estavam estabelecidas num propósito. Davi não perdeu o sentido da vida. Às vezes, irmãos, tem muita gente na própria nossa igreja até, e muitas igrejas evangélicas, que perderam, estão aposentadas, pessoas aposentadas, só está sentada na poltrona, sabe fazendo o quê? Ou fazendo no celular, ou vendo novela o tempo todo. Tudo só, sim, aposentaram de Deus. E olha que quando a pessoa toma essa atitude, começa a perder as coisas, sim. Perde a família, perde os filhos. E Davi dizia: despertar minha glória. Cabode, minha glória. A pessoa pensa assim: será que Davi falava, desperta a minha glória, desperta ao Deus, que era a glória, ou desperta a minha glória, que era a glória que estava dentro do coração de Davi? Era o que estava dentro de Davi. A glória dele, sabe o que era? Era conhecer a Deus. A glória do homem no Antigo Testamento consistia em conhecer a Deus. Essa é a glória do homem, porque o resto passava. Então Davi disse: desperta minha glória. Ele então se despertou. E quando ele despertou a alva. Despertar a alva. Tem um mito, lá pelo meio dos astecas, dos incas, em que os índios, o Jung que conta isso, né? Fala que os nativos, eles amanhecem, pegam seus instrumentos, cantam, estendem a mão para o céu, sabe para quê? Para nascer o sol. Se não fizer isso, o sol não nasce. Todo dia eles fazem e todo dia o sol nasce. Mesmo quando chove, o sol nasce, só que não vê. Então, eles fazem isso toda manhã para o sol nascer. Está com a alma desperta naquilo. A alma é o nosso eu, essencial. Todo mundo tem. Paulo França, ele, tido como ateu, não, vamos dizer que é, né? Ele disse que tem muita dificuldade de ser ateu quando ele ouve notas afinadíssimas da Sinfonia de Ações de Graça de Beethoven. Quando ele escuta aquelas notas tão perfeitas, ele diz que tem dificuldade de acreditar que a nossa origem seja tão ignominiosa e o nosso destino, o oblívio. Ele escreveu isso num livro que eu comprei, Brasil, 30 anos essa noite, coisa assim, da Revolução. Olha, por uma nota de Beethoven, se você ouvir e prestar atenção, claro, você já crê em Deus, mas ela pode despertar a alma de um ateu. E tão perfeita, irmão, que é aquelas notas de Beethoven. Ele então, quando ouviu, ele disse: não, a nossa origem não pode ser uma vergonha. E nosso destino final, o esquecimento, o oblívio. Ele teve dúvida que a origem do homem fosse uma vergonha e o destino final do homem fosse o esquecimento absoluto. Porque quem fez aquela nota perfeita? Olha, que despertou a alma do Paulo França. Sei lá se ele conseguiu continuar sendo ateu, hein? Então a música eleva a alma. Assim Davi experimentou. Olha, você pensa, mas olha, a música de Beethoven, a pessoa fala assim, não é feita, é pagã. Irmão, tenha paciência, a música é uma coisa criada por Deus, como a pintura.
Você faz bem, não faz mal. Achar que Beethoven não é gospel, esquece isso, não tem nada a ver. As pessoas falam que tem uns gospel que são terríveis, né? Então, Davi teve essa experiência de despertamento com a música. Paulo Francis teve essa experiência. Depois, então, ele diz: cantarei e entoarei louvores. Ele foi compor música, compôs e cantou, que é uma oração. O salmo é um tipo de oração, em que você está orando, cantando, como se fazia na Idade Média, com aquela maneira de cantar das pessoas nos templos antigos, né? Eles cantavam assim. Bem, primeiro, o coração estabelecido, o despertar da alma, o despertar e o despertar da alma, a glória do ser humano. Olha, Paulo, ele disse alguma coisa sobre o despertar. Desperta, tu que dorme, não é? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É um conselho, a admoestação paulina para o despertamento, no sentido especial de estar vinculado às coisas de Deus, discipulado, ensino, estudo, etc., evangelismo e viver e tal. Paulo estava pensando muito nisso. Talvez só nisso, esse despertar de Paulo. A madrugada é uma das coisas, um momento interessante quando as pessoas estão em vigília. Quem já ficou aqui numa vigília até realmente despertar do sol? É quem? O diácono Flávio, Omar. Eu acredito que quem levantar a mão são gente já de tempo na igreja. Tem mais do que o Omar, quem viu o despertar do sol. A Juliana, a Thelma, está vendo? Eu já tive várias experiências com isso, que eu estava junto com os irmãos. Irmão, não tem vigília mais interessante, mais impactante, mais envolvente do que aquela que rompe a madrugada. É uma experiência diferente. É diferente. Você começa a vigília, eu fazia isso na Fazenda das Posses, e começava às 8 horas, 9 horas, tinha até um intervalo para o lanche às vezes, e orando, cantando, orando, e avançando, ia 1 da madrugada, 2, 3, 4, 5 horas da madrugada, 6, 6:30, quando você começava a cantar, a orar e o sol nascer, aí você lembrava disso aqui. Despertar a alva é fantástico e é difícil. Então Davi, como esses astecas primitivos, entretanto com a mente muito mais evoluída, ele sabia que não estava fisicamente fazendo isso. Os astecas pensavam que faziam isso, aqueles primitivos daquela região, eu acho que astecas. Despertava o amanhecer, fazia o sol nascer. Davi, ele fazia uma metáfora desse despertamento que tem várias conotações. Uma delas é aquilo que estudamos com o Melincarote, quando ele se levanta do sofá. Outra, quando um crente dormioco, que abandonou a fé e nunca mais tomou Eucaristia nem nada, e acha que já está aposentado para Deus, está só esperando o dia de morrer, fazer a missa do 7º dia. Quando ele desperta, e sabe que a igreja evangélica, a fé evangélica, tem detalhes importantes, tão importante como era conduzir a arca de qualquer jeito, quando Uzá pensou que podia segurar a arca e morreu. Uma coisa simples. Uzá chegou, a arca vai cair. Ora, se a arca era o símbolo máximo de Deus, caísse, porque não tinha que amparar nada. Deus mesmo se sustenta. Ele foi ajudar Deus, não deu certo. Assim, muitas pessoas ficam, às vezes, entristecidas
com a alma abalada, pelo simples pensamento de que poderia ter perdido alguém e não perdeu, contudo, só de imaginar que perdeu, ficou triste, porque poderia ter perdido alguém com a tal praga chinesa. E com a possibilidade da possibilidade, entra em depressão e às vezes fica com raiva de Deus. Por isso que não vem na igreja. Você pensa que é porque o quê? Que as pessoas ficam sentadas em casa no sofá, ano após ano, esperando o dia de partir. Era um mero detalhe, um simples detalhe a questão da arca. A Eucaristia pode ser considerada até mesmo um mero detalhe na caminhada cristã. A pessoa pode achar que pode viver sem. Depende. Se prorrogasse indefinidamente, de forma razoável e legal, de que não podia ter, não ia tomar mais não. Ficava sem. E daí? Oravam e esperavam. As pessoas que creem na soberania de Deus, eu creio, está vendo como é que eu acredito? Ficaria sem, porque eu creio. Tudo bem. Não ia estourar o tempo da história. Vou fazer na marra. Não. Podia até fazer escondido, lá no mato, lá na floresta. Faziam naquele tempo. Então, a alma ela tem que estar desperta. Essa época foi a época de se esconder em cavernas, não é? Você ficou encavernado dentro da sua casa. Aí você sai da caverna, escondido. Aí você sai da caverna. Davi ficou. Mas Davi ficou ligado. Você fica ligado. E tem pessoas que estão na caverna, antes de toda essa praga Wuhan chinesa, faz tempo que está numa caverna. Talvez leiam a Bíblia. Pode ser. Talvez leiam com menos atenção do que se lê um livro de Charles Dickens, ou do Arquibaldo Joseph Krohn. Pode ser que leia com menos consideração. Por quê? Porque a alma está com raiva de Deus. Por isso que a heresia da comunidade que faz regressão para perdoar Deus, essa história antiga, hein? Por quê? Porque está ofendido com Deus. Porque às vezes uma oração não foi arrependida, não foi ouvida. E daí? Se toda oração fosse ouvida sistematicamente, como fosse uma coisa mecânica de apertar um botão, não era mais oração. Oração é pedido. Pode ser, pode não ser. E você tem que ficar na sua. Confiante. É isso. Davi na caverna, quando ele então fez essa oração, que virou um salmo, ele fez numa situação desfavorável. Tinha nada a favor dele. Ele estava ali, numa situação ruim. Mas, ele disse, mas o meu coração está firme, ó Deus. E depois repetiu, meu coração está firme, eu lebade, lugar das emoções, está firme. Olha que você ter emoções firmes é uma coisa difícil, não é? É uma coisa difícil. Mas ele manteve as suas emoções firmes, disposto, inabalável, olhando para frente, sem se desesperar, confiante, e disse, porque quando ele diz para Deus, na verdade, para que dizer para Deus aquilo que Deus sabe, não é? Firme está meu coração, ó Deus. Aí, os anjos, disse assim, não, eu sei que teu coração está firme. Mas ele precisava dizer. Que pessoas que às vezes assim, não, nem precisa dizer.
Precisa. Pessoas que dizem, olha, nem precisa dizer, estão nas suas casas, num sofá confortável, como diz aqui Merlin Carote, Merlin cenoura, né, carota. O Merlin, americano, metodista, estou aqui no sofá cochilando, passando aqui de quantas coisas que eu fiz, não é? Quantas coisas, estou aposentado. Às vezes a pessoa pensa que pode se aposentar pelo sucesso que teve como cristão, e às vezes até pelo fracasso. Não dá valor em nada do que fez. Ou acha que o máximo que fez foi educar o filho, casar a filha, educar o filho. Não é? Então pronto, não tem mais nada para fazer? Como é que não tem? O mundo continua aí. Você tem muita coisa para fazer, sim. Se você pensar de manhã, não só como uma borboleta, oh, que bom que eu amanheci vivo, que maravilha. Eu não faço essa reza, não. De jeito nenhum. Levanta, glória a Deus, pensa uma coisa importante, fazer isso, aquilo, e propósito, etc. Vezes oração, e firme, e toda oportunidade. Eu tenho, sim, propósito, nem fiz, não fiz para Deus. Ó, Deus, eu prometo. Você não precisa fazer isso. Você simplesmente faz as coisas. Toda pessoa que tem contato, em banco, caixa, tudo, eu dou um livro. O meu evangelismo é caro. Eu dou um livro de presente, dedicatória, a pessoa, você vai ler, você vai ver. Do meu, do outro, vai lá. Todo mundo que me atende, como é seu nome? Fulano, aqui. Você gosta de ler? Se a pessoa disser não, aí eu dou um livrinho de 5 linhas, um folheto. Se eu gosto, pode, tranquilo. Pois não, eu dou dedicatória, Evangelho da Madalena, o modo de pensar, etc. A pessoa está evangelizada, ela vai ler, porque ela já disse que vai ler. Semana passada, de um que faz amolador, ali no bebê, na cooperativa. Você tem que estar alma desperta. Falou bom dia, já vai começar a guerra. Ele disse bom dia, porque comentou uma senhora que ela pede dinheiro para passagem, que está... vive andando na cidade que perdeu o ônibus. Nunca acertou esse ônibus. Eu falei, mas você disse para todo mundo que perdeu o ônibus. Vende saquinho de lixo, que eu compro até mais caro. Mas perdeu o ônibus, todo dia. Aí o homem falou, pois é, melhor pedir, não sei o quê. Puxou conversa. Aí você gosta de ler? Gosto muito. Falei, que maravilha, gosta muito, para mim é um salmo. Já pronto, está aqui. Ele vai ser evangelizado. Não vai ter saída. Ele vai, chega ali, pá, aqui. Então você tem que estar desperto. Desperta, ó minha alma, disse Davi. Desperta, ó minha glória. Meu coração está preparado, está disposto. E depois, Davi, ele fica pensando nos atributos divinos do Yahvé, que ele crê, do Yah, e ele diz que tuas misericórdias estão para além das nuvens. Quando o judeu queria pensar em alguma coisa transcendente, no máximo, era para além das nuvens, porque ele não via. Ele via as nuvens, mas além ele não via. Então, o que Deus faz da misericórdia e de tudo mais, está para além das nuvens. Olha, isso é mistério. Mas eu digo, religião simplificada, racional, que você entende A mais B, religião sem mistério, sem o inescrutável, não é religião. É uma coisa, ou somente religião. A religião, ela tem que ter mistério. Elohim era um mistério para Davi. Quando ele olha para o céu e diz, para além das nuvens, é porque aquilo que você pensa que Deus não tem misericórdia, Ele tem. Não é como nós. Nossa misericórdia
é para quem das nuvens. Às vezes é rasteira como o voo da galinha, só levanta poeira. Algumas vezes, né? Não podemos imitar a galinha, não, tem que ser águia. Mas quando nossa misericórdia é rasteira, mesquinha, miserável, ela levanta poeira. A de Deus, não, né? A de Deus, ela é além das nuvens, acima das nuvens. Quer dizer, quando você pensa assim, você pensa, bem, posso esperar, mas não estou vendo nada. Parece que não está dando nada certo. Nada deu certo para Davi naquele dia lá. Bateu em retirada. Olha o guerreiro fugindo, hein? Fugindo. Mas ele acreditava mesmo em fuga, que a misericórdia de Deus estava para além das nuvens. É uma expressão da transcendência, porque transcende o ser humano, transcende aquilo que você vê, transcende aquilo que você imagina. Davi acreditava em Deus dessa forma. E hoje, o brasileiro e todo cidadão deste mundo, ele tem que buscar essa certeza. Por quê? Porque temos tempos difíceis. Nós temos esse emergencial, que vai até dezembro, que livrou o Brasil da estagflação. Vocês não viveram isso, eu já vivi. 64, quando o Castelo Branco assumiu, quebrou a empresa, foi brincadeira. Mas ele tinha um programa bom, restabeleceu a economia. O Brasil está numa situação difícil, porque não tem auxílio emergencial para sempre. Então, todas essas pessoas têm que ter confiança em Deus e despertar a alma, porque na hora que vier a dificuldade, pode ser que não venha, mas se vier, porque se não gerar empregos e não tiver auxílio emergencial, você faz uma ideia? É problema. Problema sério. É preciso despertar a alma. Tem que sonhar, tem que despertar a alma, para tudo. Porque só assim que a pessoa pode vencer a dificuldade, mesmo que você esteja numa caverna. E o Brasil vai sair bem, porque tem um povo muito evangelizado. Até os crentes no sofá, eles vão se levantar, vão ter que se levantar. Não vai deixar eles sossegados. E o pessoal que está na frente da batalha tem que dar exemplo de um coração desperto. Desperta o coração, desperta a alma e acorde a alva, antecipe o dia. Ou seja, tem que estar bem vivo. Amém? Deus abençoe. Pai, graças damos pelo pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e o abençoamos. Também o vinho, ó Deus, símbolo do teu sangue derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, abençoamos. Amém. Disposta a mesa, Salvador, vem presidir aqui, ministra o vinho, parte o pão, nutre-nos, vem de ti, fiéis lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina. Vivemos sempre em ti. Desperta Alimenta
dos teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a dirigir na santa ceia, ó grande Deus. Buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo fiel irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei. Ó, vem, Senhor Jesus. Agora curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Vou lembrar o que disse nossos pais, metodistas, etc., né, cristão, e Paulo, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está preparada, o Senhor ressurreto e presente conosco nos convida para celebrarmos a sua ceia. Cheguemos-nos, pois, com fé. Pai, nós te damos graças por este momento e na tua presença rogamos a tua bênção, o teu perdão pelo nosso pecado, seja por atos ou por omissões de justiça e da verdade. Rogamos que tu perdoe a cada um dos nossos irmãos, a mim, a todas as nossas famílias e filhos e parentes, netos e parentes e amigos. Que o teu perdão alcance a todos nós. Senhor, que sejamos fortalecidos e curados, abençoados nesta Eucaristia, na qual damos graças. Sabemos que este é o momento que tu colocaste como a participação no corpo e no sangue, e que por causa dessas tuas palavras, ao tomarmos, seremos curados e abençoados. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Este pão é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos dele e sejamos agradecidos. O vinho, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Bebamos dele e sejamos agradecidos. Levante sua mão, fique de pé. Cantemos. Despede-nos, Jesus, Senhor, no fim do teu serviço aqui. Concede-nos por teu amor
todos sempre em ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Conduze-nos, Senhor Jesus, e não nos largue a tua mão. Outorga-nos a tua luz, que nos aponte a direção. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó